Sempre que os esquerdistas querem impor um novo item do seu programa, alegam que é a única maneira de curar determinados males. Invariavelmente, quando a proposta sai vencedora, os males que pretendia eliminar são agravados. O normal seria que, em tais circunstâncias, a esquerda fosse responsabilizada pelo desastre, mas isso jamais acontece, pois instantaneamente o argumento legitimador originário desaparece do repertório e é substituído por um novo sistema de alegações, que celebra o fracasso como um sucesso ou como uma necessidade histórica incontornável. Ninguém compreenderá nada da história do século XX, nem desde o começo do século XIX, se não conhecer este mecanismo de justificação retroativa, pelo qual se leva o povo a trabalhar em prol de metas não declaradas, que o escandalizariam se as conhecesse, e por isso só podem ser atingidas pela via indireta da cenoura do burro. Alguns exemplos tornarão isso bem claros. Quando o Partido Comunista lançou seu programa de destruição das instituições familiares burguesas, consubstanciado no que mais tarde viria a ser a liberação sexual, sua alegação principal, elaborada pelo Dr. William Reich, consistia em que homossexualismo, sadomasoquismo, fetichismo, etc., eram frutos da educação patriarcal repressiva. Eliminada a causa, essas condutas desviantes tenderiam a desaparecer do cenário social. Bem, os últimos resíduos de valores patriarcais foram suprimidos da educação ocidental entre as décadas de 60 e 80, e o que se viu em seguida? A disseminação em escala apocalíptica daquelas mesmas condutas que se prometia eliminar. Obtido o resultado, essas condutas começaram a ser celebradas como saudáveis, dignas e meritórias, e toda crítica a elas passou a ser condenada, às vezes sob pena de leis, com abuso intolerável e atentado contra os direitos humanos. Quando a esquerda mundial começou a lutar pela legalização do aborto, um dos seus argumentos principais consistia em que o grande número de abortos era causado pela proibição, que facilitava a ação de charlatões, intrometidos e gente não habilitada em geral. A legalização, prometia-se, obrigaria a realizar o aborto em condições medicamente aceitáveis, portanto, diminuindo o número de casos. Qual foi o resultado? No primeiro ano, o número de abortos nos Estados Unidos subiu de 100 mil para 1 milhão e não parou de crescer até hoje. Pelo menos 30 milhões de bebês já foram sacrificados, ao mesmo tempo que os apologistas da legalização, em vez de admitir a falácia de seu argumento inicial, festejam o fato consumado, tratando de marginalizar e criminalizar qualquer crítica ao novo estilo de coisas. Quando os esquerdistas norte-americanos inventaram a política de cotas e indenizações conhecidas como Affirmative Action, alegavam que diminuiria a criminalidade entre a população negra. Oficializada a nova política, o número de crimes cometidos por negros contra brancos aumentou significativamente, segundo estatistas do FBI, que fizeram então os apóstolos do Affirmative Action. Reconhecer humildemente que reforçar o sentimento de identidade racial era alimentar preconceitos e conflitos de raça? Nada. Celebrar o aumento de hostilidade racial como um processo de democracia. Quando querem destruir a tradição norte-americana que considerava a educação um dever da comunidade, das igrejas e da família, antes que do Estado, a esquerda norte-americana reivindicou a burocratização do ensino. Um de seus argumentos básicos era que a delinquência juvenil só poderia ser controlada mediante a ação educacional do Estado. Com Jimmy Carter, em 1980, os Estados Unidos passaram a ter pela primeira vez um Ministério da Educação e programas de ensino uniformes. 2 décadas depois, a delinquência entre crianças e adolescentes não apenas vem crescendo muito mais que antes, mas adotou como seu quartel-general as escolas públicas, hoje transformadas em áreas de risco, a ponto de que, no começo do ano, a Prefeitura de Nova York estava privatizando as suas por não ter meios de controlar a violência nelas. Em resposta, que faz a esquerda? Admite que errou? Não. Luta pela universalização estadual do ensino em escala mundial. No Brasil, a única maneira de diminuir a violência nas áreas rurais, proclamavam os esquerdistas, era dar terras e dinheiro ao MST. Pois bem, as terras foram dadas. Foi a maior distribuição de toda a história humana.
Com muito dinheiro atrás, a violência não diminuiu, ao contrário, aumentou muito. A esquerda confessa que errou? Não. Trata de organizar a violência e celebrá-la como a conquista de um novo patamar histórico na luta pelo socialismo. Os exemplos poderiam multiplicar-se ad infinito. E notem que propositadamente evitei mencionar os casos extremos, sucedidos no próprio âmbito dos países socialistas, como a coletivização das agriculturas na União Soviética, o grande salto para a frente e a revolução cultural na China, a revolução cubana, etc., limitando-me aos fatos sucedidos no mundo capitalista. A promessa salvadora, transfigurada em desastre e seguida da troca de discurso legitimador, foi, em suma, um modus agendi essencial e constante da esquerda mundial ao longo de um século, e não se vê o menor sinal de que algum mentor esquerdista tenha problema de consciência por isso. Ao contrário, todos continuam prometendo a solução dos males, ao mesmo tempo que já tem pronta na gaveta a futura legitimação dos males agravados. Prometem diminuir o consumo de drogas mediante a liberação, controlar a corrupção mediante orçamento participativo, reprimir a delinquência mediante o desarmamento civil ou mediante o direito alternativo leninista, que criminaliza antes a posição social do acusado do que o seu ato criminoso. Sabem perfeitamente aonde isso tudo leva, mas sabem também que ninguém os apoiaria se proclamassem em voz alta o que desejam.